Boa tarde, pessoal. Vinícius está falando, trabalho na Caixa, né? A gente tivemos a oportunidade de fazer a apresentação sobre o FIC Valor Dividendos RPPS. Agora estamos com o Roberto aqui, que é o gestor do FIC Valor, por enquanto, Small Cap RPPS. É um fundo que já vem sendo feito uma gestão de ações livre nele. A gente está fazendo algumas mudanças no regulamento e na própria documentação do fundo para poder deixar ele adepto a essa estratégia, né, de ações livre. O fundo já vem apresentando um resultado bem direcionado para essa estratégia também. Roberto até vai me desculpar, mas eu não vou nem me atrever a falar seu sobrenome, né? Mas, como eu falei na outra apresentação do outro fundo, né, a ideia aqui é passar um pouco para vocês do escopo do que o gestor vem vislumbrando em termos de perspectiva para os investimentos que têm sido feitos, comentar um pouco sobre os cases de investimento do fundo. E quem tiver alguma dúvida aí ao longo da apresentação, quiser deixar, tem um chat, né? Vocês deixam aí a pergunta e não esqueçam de deixar um contato, seja o telefone ou e-mail aí para a gente poder responder para vocês posteriormente aqui à apresentação. Então eu já passo a palavra aqui para o Roberto, lembrando que o fundo hoje já está sendo transformado para um fundo de ações livre, o que isso permite quem está vislumbrando alocações dentro dessa estratégia também possa observar o fundo e compará-lo. Acredito que mais uns 30 dias, mais ou menos, a gente, como o fundo tem um prazo de resgate maior, né, e a gente, que inclusive nós estamos diminuindo também, o fundo tem um prazo de resgate de D42, vai cair para D22, isso permite uma flexibilidade maior aí de investimento. Lembrando também que estratégia de valor é uma estratégia de longo prazo, não é um fundo para você ficar monitorando bolsa e movimento de bolsa. A ideia é fazer realmente uma análise fundamentalista das empresas, investi-las e no longo prazo, esperando o seu período de maturação, poder obter o retorno de investimento. Então passo aqui a palavra para o Roberto e agradeço a presença de todos. Obrigado, Vinícius. Um prazer estar falando com vocês hoje. Como o Vinícius introduziu, eu vou estar passando aqui pelas principais ideias de investimento e os fundamentos do 20 Valor FIA. A gente vai começar a apresentação aqui na página 3, dando um overview sobre a nossa percepção do mercado de bolsa para o médio prazo aí, e na verdade a gente já começa esse slide mostrando a visão bastante positiva que a gente tem para a bolsa para os próximos anos, né? Então a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda que o juros real no Brasil, apesar dele ter caído bastante, ele é bem mais baixo do que uma série de outros países no mundo, e a gente vê aí que com a continuidade das reformas, e a principal delas, a reforma da Previdência, que está aí no seu momento mais importante de tramitação nos próximos meses, é que com a continuidade dessas reformas, ainda existe bastante espaço para compressão do juro real no Brasil. A gente vai ver mais para frente na parte macro dessa apresentação, que isso daí vai ajudar muito a estabilizar a relação da dívida com o PIB, e que isso daí vai tirar um risco muito grande de se investir no governo do Brasil, e a consequência disso é que, com menos risco, os juros têm espaço para cair, e a gente acredita que a classe de ativo que vai se beneficiar mais dessa queda de juros são as ações. Por quê? Porque o lucro das empresas deve crescer bastante, porque a economia, nesse cenário de juros mais baixos, de confiança maior, deve se recuperar bastante. Por outro lado, como a taxa de juros vai estar mais baixa, você tem um custo de dinheiro no tempo mais baixo, o que faz com que as empresas mereçam negociar em patamares mais altos, né? Então, esse é o lado do fundamento. Do lado do fluxo, a gente vê também que vai ter uma grande sustentação para a Bolsa esse movimento de juros mais baixo, né? A gente colocou aqui no gráfico da direita a alocação
em azul que a renda variável tem dentro da indústria de fundos, né? Vocês já devem estar bastante familiarizados com esses números, mas só 6% da indústria de fundos está alocado em ações. E esse é um patamar muito baixo quando você compara com outros países do mundo e quando você compara com o que já foi aí, você pega, por exemplo, em 2007, quando a gente estava vendo, vamos dizer, muitos IPOs na bolsa, já foi 15%, já foi, enfim, 2,5 vezes maior do que é hoje como peso na indústria. Então, agora que, vamos dizer, o ganho fácil do CDI deixou de acontecer, a gente precisa simplesmente de uma sinalização de que a economia vai voltar a crescer para que as pessoas se animem mais de investir em bolsa e isso deve sustentar os preços das ações também para os próximos anos, né? Além disso, assim, a gente vê uma grande oportunidade de crescimento no Brasil. Eu já passei aqui para a página 4, e aqui a gente coloca alguns dados que a gente acha muito interessantes, né? Então, se a gente pegar do ponto de vista de indicadores, eu estou olhando para a tabela da esquerda aqui, a renda per capita no Brasil, a penetração de carros por habitante, de saneamento por habitante, o transporte público por habitante, a gente está falando que a gente está em patamares de penetração parecidos com o que era os Estados Unidos nos anos 50, né? Então, a gente está muito lá atrás, existe um espaço enorme aí para a gente convergir para patamares de desenvolvimento maior. Além disso, a gente está falando que, assim, vamos dizer, é uma oportunidade, e isso daí, vamos dizer, os investidores estrangeiros gostam muito de olhar, é uma oportunidade única aí no mundo hoje em dia. A gente está falando, assim, do início da transformação para um país que é a quinta maior economia do mundo, é um dos países mais populosos do mundo, e, assim, do ponto de vista do investidor estrangeiro também, né, assim, que ainda não veio para a Bolsa, é importante dizer, está falando de um país que é uma democracia testada, que, assim, bem ou mal respeita contrato, que tem um ambiente de negócio minimamente previsível. A gente está falando, assim, comparando com economias que nem a Rússia, onde, vamos dizer, muitas dessas coisas, assim, não são tão claras, né? E aonde a gente, por muitos anos, assim, não teve ganhos de produtividade, e aí eu acho que tem com reformas como a Previdência, investimento de infraestrutura, enormes espaços para que a gente volte a ganhar produtividade e a crescer, né? E além desse potencial de longo prazo enorme do Brasil, a gente vê aí no gráfico da direita que a gente está num momento cíclico de fundo do poço, né? Então, a gente teve uma recessão que se iniciou em 2014, que foi a pior recessão da história do país. A gente colocou nesse gráfico da direita que a queda acumulada no PIB per capita entre 2014 e 2016 foi uma queda de 10%. As pessoas passaram, em média, a ganhar 10% a menos do que elas ganhavam 2 anos antes, né? E a gente está iniciando uma lenta recuperação aí, mas a verdade é que a gente vai ver por muitos anos que não vai ter pressão de inflação no custo das empresas, as empresas não vão precisar investir tanto para crescer as suas vendas, e isso daí vai ser muito benéfico para o lucro, para a geração de caixa das empresas, né? Além disso, eu estou agora na página 5, a gente vê que a Bolsa está num patamar bastante interessante de múltiplo, né? Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com essas siglas aqui, mas essa aqui é a relação preço-lucro das empresas da Bolsa, ou seja, quanto mais baixo é esse múltiplo, mais barata a Bolsa está. E a gente está com esse múltiplo aí, na média, do que é historicamente o múltiplo da Bolsa, em torno de 11 vezes preço-lucro, e assim, pensando que hoje em dia os juros está no patamar mais baixo que a gente teve na história, que esse múltiplo merecia estar
num patamar bem mais alto. E se você pensar que a gente tem para crescer mais do que a gente cresceu nos últimos anos, dado que a gente está retomando a atividade econômica, também mereceria ter um prêmio adicional aí, ou seja, a gente deveria, se a gente tivesse com a bolsa no preço certo, tá vendo essa bolsa aí mais para os patamares mais altos da história, mais para 12, 13 vezes, do que para esses 11 que a bolsa está, né? E eu passei aqui para a página 6, o que a gente está mostrando aqui é a diferença do rendimento do lucro das ações, é o inverso do preço-lucro, né? Assim, o quanto é que o lucro representa do valor de mercado da Bolsa, comparado com a NTN-B, subtraído dos juros da NTN-B, né? Então, quanto mais alto for esse patamar, esse spread entre o que rendem os lucros das empresas comparado com quanto rende a NTN-B, a gente vê quão atrativa a Bolsa está. E a gente está vendo aqui também a Bolsa num patamar bem atrativo em relação à média, né? Então, aqui a gente está falando aí de um pouco mais de 4% de spread, enquanto o spread histórico aí é 3,20 por aí, né? Muito bem. Mas, apesar desse cenário muito positivo para o médio e longo prazo, a nossa experiência nos mostrou que muitas vezes as crises, elas não se anunciam, né? A gente pega, por exemplo, aí, a pré-delação do Joesley, ou a greve dos caminhoneiros que teve no ano passado, a gente teve movimentos de correção muito fortes aí para a Bolsa, e eles eram, vamos dizer, muito pouco previsíveis. A gente colocou aqui 3 gráficos na página 7, que mostram as 3 principais crises que a Bolsa Brasileira sofreu nos últimos 20 anos. Então, o primeiro deles foi a pré-desvalorização do real em 99, 98. O segundo foi a eleição do Lula em 2002. E o terceiro foi a quebra da Lehman Brothers em 2008. A gente pode ver que teve um comportamento parecido em cada uma dessas crises, e na verdade é um comportamento que a gente vê mundo afora muito semelhante, que é, assim, quando a crise vem, ela é muito aguda, né? As quedas das ações são muito mais rápidas, o tempo de queda, em relação ao tempo depois de recuperação. Então a gente colocou em azul na parte de baixo o número de dias que levou do teto anterior até o piso, e em cima, na parte em cinza, a gente colocou a quantidade de dias que foi necessário para se recuperar o novo teto a partir do atingimento do piso, né? Aqui a lição é: a Bolsa, ela desce de elevador e ela sobe de escada, né? Então, é muito importante para a gente, né, quando a gente constrói a nossa carteira, de ter uma cabeça, assim, tipo, antifrágil, no sentido de ter ações que, no momento de crise, vão cair pouco e vão servir como uma moeda forte para que a gente possa comprar aquilo que caiu demais, né? Então, a pergunta que a gente se faz é: como é que a gente equilibra essa visão muito otimista de longo prazo com essa cabeça de ter coisas que amortecem a queda no momento de baixa? E aí o jeito que a gente aborda essa questão a gente divide a carteira entre o que a gente chama de atacante e zagueiro, ou seja, atacante são aquelas ações mais nervosas, o jargão de mercado diz que tem mais beta, que quando a economia vai melhor, elas sobem mais, com empresas que são muito previsíveis, que são os zagueiros, né? Que nem as empresas elétricas, que geram muito caixa e pagam muito dividendo, e que, independente do cenário positivo e negativo, as pessoas vão estar sempre usando a sua televisão, seu eletrodoméstico, e são, então, como os economistas chamam, inelásticas as demandas dessas ações. Então, aqui a gente dá exemplo de
boas empresas que estão na carteira, que são atacantes, que nem a Locamérica, que é a segunda maior empresa de aluguel de carro do país, e um bom zagueiro, que é Equatorial. As duas sempre tiveram, na nossa opinião, muito mais baratas do que o preço justo delas, e a combinação dessas duas empresas, seja em anos de crise, como foi 2015, ou anos de bonança na Bolsa, como foi 16, 17, que a combinação dessas empresas ela é uma combinação poderosa, porque você acaba caindo menos nas crises e subindo mais nos anos bons, né? Então, a gente quer ter uma carteira equilibrada, assim, que a gente tenha assim, um retorno ajustado por risco muito interessante, né? E que a gente no médio e longo prazo vá melhor do que a bolsa. E aí, assim, o que vocês devem estar se perguntando, e a pergunta que a gente faz aqui, é quais são as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia de análise e gestão para conseguir achar essas empresas e equilibrar essa carteira de uma forma tal a dar um retorno superior à bolsa. Mas a verdade é que a gente tem conseguido isso, porque a gente tem tido uma volatilidade mais baixa do que do índice, do Ibovespa, do índice de small caps, e mesmo assim a gente tem ido consistentemente melhor do que esses dois índices, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente faz que aumentam as nossas chances de ir melhor do que a bolsa, tá? A primeira é, vamos dizer, ter um foco importante. Hoje, metade da carteira está investido nas ações de médias, assim, de uma capitalização média, de uma liquidez média, né? Então, esse gráfico da esquerda mostra que, assim, vamos dizer, você tem umas 50 e poucas ações que juntas elas representam 85% do volume da bolsa, né? Então aqui está a Petrobras, está o Itaú, está a Vale, e a gente, assim, a gente atua bastante, né, nessa área, mas a gente gosta mais, na verdade, a gente gera as nossas melhores ideias no segundo retângulo, onde tem quase 70 ações, que são aquelas ações que são um pouco menos cobertas, elas têm alguma liquidez para ser importantes dentro da nossa carteira, a gente consegue montar e desmontar as posições, mas elas, vamos dizer, estão, por serem menos olhadas, aonde tem mais coisa fora de lugar, mais coisa que, vamos dizer, tá barato e as pessoas não conseguem enxergar tão bem, né? Então, isso aqui sempre foi uma fonte importante de ideias para a gente. Uma outra coisa que a gente faz, eu acho que assim ajuda a gente bastante, é que a gente gosta de algumas empresas que tenham modelos de negócio que são muito rentáveis e com grandes avenidas de crescimento, né? Então a gente colocou aqui o gráfico das lojas americanas. Hoje em dia, lojas americanas é uma posição só pequena no nosso fundo, ela já foi bem maior, mas as lojas americanas sempre foi uma empresa cara, mas ela conseguiu multiplicar por 10 a base de lojas dela em 13 anos, a ação também multiplicou por 10 em 13 anos, por conta dessa habilidade dela de ter uma loja que é muito rentável, né, e muito escalável, né, tinha o Brasil inteiro para expandir, né. A gente hoje em dia, na carteira, provavelmente o melhor exemplo de uma empresa que tem uma grande avenida de crescimento e é uma empresa muito rentável é a Locamérica, agora que se chama Unidas, né? Se juntou com a Unidas no final de 2017, e é uma empresa que está crescendo aí a frota dela em 40% aí esse ano. Uma outra coisa que a gente acha muito importante é, vamos dizer, ter um foco setorial.
muitos dos nossos colegas de outras gestoras, eles olham muito para o específico de cada empresa, como essa empresa se insere dentro da cadeia de valor, como é que ela é vista pelos concorrentes, como ela é vista pelos seus fornecedores e clientes. A gente acha tudo isso também muito importante, só que a gente aprendeu, vamos dizer, a duras penas, que você pode explicar cerca de 70% do retorno de uma ação em função do setor que essa empresa está inserida, né? E aí aqui a gente colocou, para quem acompanha a Bolsa, vai lembrar bem dessas situações, mas a gente colocou três, vamos dizer, setores que foram bastante emblemáticos para a Bolsa em determinados momentos do tempo. Então, se você tivesse em qualquer siderúrgica na década passada, você teria tido um retorno pelo menos o dobro do retorno da Bolsa. Você poderia ter escolhido a siderúrgica que foi pior, mesmo assim você teria ido muito melhor do que o Ibovespa. A mesma coisa aconteceu com as empresas de vestuário no começo dessa década. Qualquer empresa de vestuário que você escolhesse na Bolsa teria ido muito melhor do que o índice. E também, muito claramente, qualquer empresa de educação que você escolhesse aí nos anos onde o FIES começou a ser muito representativo aí no meio da nossa década, você teria ido muito melhor do que a Bolsa, né? A pergunta, então, é assim, como é que a gente identifica esses setores que vão ser setores promissores no futuro, né? Porque muitos de vocês devem estar lembrando aí que o setor de construção passou por um boom aí no final da década passada, começo dessa década, e as ações de construtoras foram muito mal. Ou mesmo as empresas aéreas, assim, que viram um crescimento enorme do tráfego aéreo, e viram isso não se traduzir em lucros, não se traduzir em valorização das suas ações. O que a gente aprendeu ao analisar as empresas, que a gente precisa de duas situações. Por um lado, a demanda tem que estar forte. Por outro lado, as empresas precisam ter alguma vantagem competitiva, né? Ou elas têm algum poder de estabelecer preço, seja por ter marca forte, que nem a Ambev tem, a Natura tem, ou ter, por outro lado, alguma vantagem de custo muito claro, que nem, por exemplo, a Vale sempre foi uma produtora de baixo custo e conseguiu se beneficiar muito quando a China estava bombando aí a demanda de minério. Então, a gente tem muito essa cabeça setorial, a gente evita muito estar em setores que, assim, a gente julga serem canoas furadas aí, né? Uma outra coisa que a gente faz também, muito no dia a dia, é uma questão de ter uma postura, assim, uma postura muito, assim, construtiva em dois quesitos, né? Uma, de ser racional. Então, a gente colocou aqui na página 12 um gráfico que talvez alguns de vocês já tenham visto, que vamos dizer, o mais clássico gráfico sobre essa questão de racionalidade, que vamos dizer, a satisfação do ganho é de 2 a 3 vezes menor do que a dor da perda. E por que isso é importante para a gente? Porque vender com prejuízo é muito difícil para nós, né? Para todos os seres humanos, né? Então, imaginem duas situações. Uma é que assim, você analisou uma empresa, chegou num preço justo para ela e a ação subiu e chegou no seu preço justo porque os lucros vieram bem dentro daquilo que você estava esperando e deu tudo certo, né? Aí você vai tomar a decisão de vender essa ação. Para você é fácil essa situação. Mas também existe a situação onde você analisou a empresa e as coisas começaram a não ir da forma como você estava esperando, você revisou as suas projeções, a ação caiu, o seu preço justo também caiu, e a ação está no seu preço justo também nessa situação, né? É muito mais difícil nessa segunda situação você tomar a decisão de vender em relação à primeira situação, mas, vamos dizer, de um ponto de vista racional, as duas situações levariam a se fazer a venda da ação, né? Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que nós sabemos que nós, como seres humanos, somos cheios de vieses, né? E que a gente
tem que, vamos dizer, superar esses vieses para estar tomando uma série de decisões racionais, né? E a gente sabe também o quanto as empresas muitas vezes têm projetos sonhadores, às vezes as empresas mentem, e a gente precisa estar, vamos dizer, sendo muito cético em relação a tudo que a gente projeta e espera, né? Então esse é o lado de ser racional. O outro lado da questão da postura é uma questão de determinação, né? Então a gente sabe que a gente está num mercado extremamente competitivo, cheio de gente talentosa, e que, vamos dizer, assim como em quem tem a ambição de estar entre os melhores num esporte olímpico ou na seleção, que o fato de você chegar meia hora mais cedo para forçar mais no treino, para ter aquela fração de segundo que vai determinar se você está entre os ganhadores ou perdedores, isso é muito importante. Então todo mundo aqui assim, tem uma postura de muita entrega, de saber trabalhar em equipe, saber lidar com a pressão e estar querendo sempre assim, se melhorar. Então a conjunção dessas coisas todas, olhar para onde os outros estão olhando menos, para as empresas um pouco menores serem importantes dentro da carteira, para as empresas de crescimento com rentabilidade, para os setores certos e com essa postura racional e determinada, essa conjunção de coisas eu acho que aumenta bastante a nossa chance de continuar dando retornos satisfatórios aí acima da média. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte macro, como é que a nossa área econômica está enxergando a situação global e do Brasil, tá bom? Então eu estou aqui na página 14 e a gente vê aí claramente aí que as principais economias do mundo chegaram a um pico de crescimento dos últimos anos em 2018 e que vem aí a partir do segundo semestre de 2018 já mostrando sinais de desaceleração, né? Esses sinais de desaceleração eles vieram junto com também um aumento da taxa de juros e com a diminuição da liquidez mundial. Então os bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo tinham passado a ficar assim, menos expansionistas nas suas políticas monetárias e a gente viu aí o Fed aumentando os juros bastante aí no ano passado e junto com isso também a gente viu a questão da guerra comercial, né? Isso tudo ajudou a desacelerar um pouco a economia mundial, né? Mas agora a gente, vamos dizer, vê que os bancos centrais já estão aliviando nos juros e apesar da gente estar, vamos dizer, num momento assim, de um pouco mais de tensão na guerra comercial, é muito provável que a gente não tenha, vamos dizer, uma crise, aquilo que os economistas chamam de hard landing, né, porque tanto a China quanto os Estados Unidos têm muita margem de manobra, de estímulo para suas economias. Os Estados Unidos provavelmente vai cortar juros, enquanto a China já está estimulando a sua economia. Então aqui a mensagem lá de fora é uma desaceleração gradual, sem grandes crises, né? Aqui vamos falar um pouco do cenário Brasil. Então aqui no Brasil a gente vê aí que a gente está se recuperando da pior crise, isso daí fica claro no gráfico da direita que a gente teve, mas é uma recuperação lenta, né? Se você olhar para o gráfico da esquerda, a gente vai ver que na linha azul era a expectativa dos economistas que fazem aquele boletim Focus lá do Banco Central, como é que era a expectativa do crescimento para 2019 na linha azul, né? E que a gente vê que depois do começo do ano existiu uma quantidade grande de revisões da expectativa do PIB e hoje ela está muito mais baixa do que os 2,5% que ela estava
que se esperava que o país iria crescer no começo do ano, né? Isso tudo está vindo a fazer com que a inflação esteja bastante comportada, né? Todo esse cenário recessivo que a gente viu aí nos últimos anos, né? A gente vai estar aí com a inflação rodando abaixo de 4% para esse ano aí, e a gente está bastante tranquilo que a gente vai ter uma inflação baixa, e provavelmente isso deve levar a uma queda de juros aí no segundo semestre, o que, vamos dizer, apesar de estar vindo por um motivo ruim, é sempre algo que ajuda a estimular a economia, né? Aí a outra coisa que a gente vê aqui na página 19, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, é que com a queda da atividade, ficou muito evidente o nosso problema fiscal, né? Então, a arrecadação do governo piorou, e aí a gente passou a ter déficits importantes, que a gente vê aí no gráfico da esquerda, né? E aí também no gráfico da direita, a gente passa a ver a relação dívida-PIB escalando muito fortemente e indo para patamares já bastante preocupantes, né? Então, claramente, a gente precisa fazer alguma coisa para acertar a questão fiscal do país, né? Que é o que mais draga o nosso crescimento e que mais tira a confiança dos empresários aí, né? E aí, se a gente vai analisar aqui na página 20 a questão fiscal, a gente vai chegar na conclusão óbvia aí que todos nós já sabemos, que 43% do gasto total do governo vai para a Previdência. E, na verdade, só vai aumentar esse número se a gente não fizer nada, pela questão demográfica do envelhecimento da população. Então, o déficit da Previdência, a gente consegue ver ele no gráfico da esquerda, ele só tem aumentado, né? Ele já é assim, 3% do PIB, né? Então, já está num patamar onde a gente está assim, se comparando com economias onde a idade média das pessoas é muito mais alta. A gente precisa mexer nisso o quanto antes. E esse gráfico aqui da página 21 corrobora muito aquilo que a gente estava falando antes. Então, a gente aqui vê que se nada for feito, a gente vai seguir o caminho dessa linha laranja, que é uma relação explosiva da dívida PIB. A boa notícia é que, assim, se a gente fizer a reforma, e a gente pode ver dois cenários de crescimento aí para essa reforma, se a gente fizer essa reforma bem feita, a gente vai, ao longo dos próximos anos, estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, e aí, a partir aí de 2023, a gente começa a reduzir esse número, e aí a gente entra numa trajetória bastante bacana aí de crescimento sustentável. Então, aí a gente, eu acho que deve remeter para a questão, assim, quão bem posicionados nós estamos do ponto de vista político para fazer com que essa reforma passe, né? E aí a nossa percepção aqui, tirando aí de uma pesquisa interessante do Estadão sobre a opinião dos deputados que ingressaram recentemente na Câmara, qual que é a visão sobre uma série de temas, como, por exemplo, a idade mínima na Previdência, que é um dos pontos-chave da reforma, né? E aí a gente vê que existe aí uma grande aceitação por parte dos deputados em relação à reforma em si, né? E a gente vê que, assim, vamos dizer, em relação à população, as pesquisas recentes também mostram uma maior consciência da necessidade dessa reforma. Então, eu acho que a sociedade, o Congresso, o governo estão com uma maturidade maior, apesar de todos os ruídos que a gente vê na relação do executivo com o legislativo, para fazer com que essa reforma passe, porque ela é absolutamente necessária e não tem como mais a gente postergar essa questão.
Então, falado tudo isso e colocado aí, vamos dizer, esse contexto positivo que a gente tem para o futuro, a gente está apresentando aqui as nossas premissas macro, né? E o que que é importante de dizer? Quer dizer, a gente vê 2018 já foi, obviamente, né? A gente provavelmente vai repetir em 2019 um crescimento medíocre, como foi o crescimento de 2018, e que assim que as reformas passarem, a gente vai ter uma reaceleração da economia. Por outro lado, a gente vê que a inflação medida pelo IPCA deve ficar aí tranquila em relação à meta e que isso vai propiciar que a gente, nesse cenário com bastante ociosidade na economia, consiga ver os juros indo para baixo. Tá aí é uma coisa importante para a gente aqui em renda variável, né? Os juros poderia terminar o ano aí, segundo o nosso economista, em 5,75, e ficando aí perto do patamar atual de 6,5 no final do ano que vem. Uma outra coisa que a gente acha é que quando a gente diminuir os juros e tirar essa incerteza da reforma, assim, vai ter uma vinda importante de dinheiro, de investimento estrangeiro para o país e que isso vai deixar o dólar comportado aí. A gente não deve ver um dólar muito alto para o fim do ano e para o ano que vem, né? Então, esse aqui é a nossa expectativa macro e um pano de fundo das nossas projeções. Muito bom. Então, agora vamos falar um pouco do nosso fundo, né, do Valor FIA, e aí a gente vai começar falando um pouquinho aqui da nossa equipe, né? Então, aqui a gente colocou a nossa estrutura. Então, eu sou o Roberto Knopfelmacher, aquele que o Vinícius não teve coragem de falar o sobrenome. Aqui vocês já estão entendendo o tamanho do problema, né? Eu sou o gestor responsável pela estratégia. Teve uma turma de vocês que deve ter acompanhado o Gustavo Kataguiri, meu colega, que é o responsável pela estratégia de dividendos. E a gente, vamos dizer, tem nos assessorando aí uma equipe de 7 analistas muito afiada, gente com bastante experiência, e essa turma é responsável pela cobertura de 140 empresas. É uma cobertura bastante extensa. Eu acho que a gente tem uma das equipes maiores e mais experientes do mercado, olhando muita empresa. A gente tem muita coisa mapeada aqui, e a gente então está muito preparado para tirar proveito das oportunidades que surgem graças a essa equipe extensa, né? Então, aqui passando para o fundo, né? E aí a gente pega o gancho naquilo que eu tinha falado um pouco antes, das coisas que a gente faz que, vamos dizer, tem ajudado a gente aí na busca desse retorno interessante e sustentável. A gente tem ido consistentemente aí melhor do que os principais índices de bolsa aí, né? E a gente continua aí nesse ano também tendo uma rentabilidade bastante satisfatória. E aí aqui a gente já entra para as principais posições do fundo, né? Talvez alguns de vocês não estejam tão familiarizados aí com os códigos das ações que a gente colocou aí na coluna da esquerda, mas o que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: a gente tem nas 3 principais participações um tamanho próximo de 10% do fundo, né? Então, quais são elas, né? Então, a ação que a gente tem mais aí é a Locamérica Unidas, né? Que é aquela ação que a gente comentou que assim tem uma grande avenida de crescimento com muita rentabilidade, né? Essa é uma empresa que a gente conhece a fundo há muitos anos. Inclusive, nossa área de Private Equity chegou a investir nela lá atrás. A gente tem uma participação de 9% na Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, que é uma empresa assim que tem múltiplos muito baixos e é uma empresa assim que está cada vez mais com a regulação dela lá no Paraná evoluindo, e ao mesmo tempo a gente viu depois da eleição do Ratinho Júnior lá no Paraná uma vontade muito grande de
fazer uma gestão profissional, da agência reguladora ter sua independência, e a gente vê aí com muito bons olhos esse investimento nessa empresa que é bem barata e que, na nossa opinião, está no caminho certo aí do lado de gestão e governança. E a terceira maior posição, também aí na casa de uns 10%, é a Equatorial, que também foi um investimento que o nosso Private Equity fez lá atrás, foi um dos fundadores da empresa, a gente conhece a fundo a empresa, o nosso chefe da área de análise, o Luiz Leitner, chegou a trabalhar na Equatorial, ela é uma das empresas de energia elétrica mais representativas no país, uma das maiores do país, ela vem crescendo por uma série de aquisições nos últimos anos, tem sido muito eficiente na gestão dessas empresas adquiridas, o que torna a Equatorial uma empresa bastante rentável, né? A gente teve aí nesses últimos 2 meses algumas movimentações importantes na carteira, né? A gente colocou mais dinheiro na Eneva, que é a quarta posição. Ela é outra empresa de energia elétrica que é uma empresa que gera energia a partir de gás e está conseguindo fazer investimentos em novos projetos que nas nossas contas são muito rentáveis e muito necessários. Ela acabou de ganhar na sexta-feira passada um leilão para suprir energia para Roraima, aonde está tendo um sério problema aí de desabastecimento de energia por conta da energia de lá ser suprida pela Venezuela. E a Eneva está bem posicionada para vender energia lá para Roraima, num projeto que a gente acha que vai ter uma rentabilidade excepcional para a empresa, né? A gente, enfim, tem aí novas participações, como a entrada da TOTUS, que nos últimos 2 meses aí formou uma posição de 4% do fundo. Essa é uma empresa de software, a líder de software no Brasil, é uma empresa de tecnologia que vai aí também surfar muito bem essa onda de fintech que a gente está vendo, que está ajudando aí uma série de histórias de sucesso, que nem a história da XP, do Nubank, do Banco Inter. A gente acha que na TOTUS vai ter um valor importante vindo daí, né? Uma outra empresa que a gente adicionou na carteira, a posição de número 13 é a Light, que é uma investida da CEMIG hoje em dia, que provavelmente vai fazer uma oferta na Bolsa e passar a ser uma empresa que vai ter o controle difuso na Bolsa, vai ter um choque de gestão e uma chance grande de se tornar uma empresa muito mais eficiente do que ela é hoje, né? E, enfim, a gente consegue ver aqui que a gente tem essas 25 ações na carteira, que é uma carteira não concentrada demais, mas que também, vamos dizer, tem aí nas suas 5 principais participações cerca de 50% do fundo, né? E a gente acha que é uma carteira bastante equilibrada e com várias frentes em que, quando cada uma dessas ações tem uma sobre-reação para o bem ou para o mal, a gente acaba tirando um pouco de proveito disso aí. Então, o resumo da ópera aqui é que a gente está bastante animado com a carteira, bastante animado com a perspectiva do país para os próximos anos e bastante animados com a perspectiva da Bolsa. E, assim, apesar dessa animação, também sempre com uma carteira bastante equilibrada, né? Então, queria dizer para vocês que foi um prazer estar tendo essa conversa com vocês hoje, que a gente vai tornar isso um hábito daqui para frente, e a gente vai ficar muito feliz de poder responder qualquer dúvida que vocês tenham aí. Agradecer ao Vinícius por ter vindo aqui nessa manhã chuvosa aqui em São Paulo. Espero que o tempo por aí esteja um pouco melhor. Está aqui com a gente e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Bom, pessoal, a gente novamente agradece aí a participação de vocês.
Espero que tenhamos, né, elucidado um pouco aí do que é a estratégia dos fundos. A Caixa, como um representante bem relevante aí do segmento de RPPS, a gente tenta trazer sempre instrumentos melhores de gestão, investimentos melhores aí para a carteira dos RPPS. A ideia dessa parceria com a Vinci, desde o início, sempre foi esse, né? Uma parceria que, na verdade, é ganha-ganha para todo mundo, né? Acho que a Vinci, em relação à Caixa, a Caixa principalmente usufruindo aí dessa parte de uma análise fundamentalista muito boa, né? Uma equipe muito boa de análise das companhias. E para o cliente, obviamente, que isso se reflete, são duas forças que se juntam aí para tentar trazer dois produtos que são bem relevantes, que estão sendo bem procurados, que vem apresentando um resultado bem significativo, e a gente novamente fica à disposição, seja na Vinci, seja aqui na Caixa, repetindo, né, tem aí o chat, deixem sua pergunta, deixem um contato para a gente poder responder isso, e ficamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos contacte. Muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Mais.